Hoje é a reunião do Conselho Consultivo do América para analisar essa proposta de investimento que o América está recebendo. E aí eu quis fazer um vídeo antes dessa reunião para falar algumas coisas. É um vídeo absolutamente sem roteiro, então pode ser que eu me perca um pouco no raciocínio. Já peço até desculpas a você que está aí do outro lado, mas hoje estou com um dia bem corrido aqui. Inclusive estou gravando um pouco mais baixo, é porque o meu filho está dormindo no quarto ao lado. Então, quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Por quê? Depois do último vídeo em que eu falei sobre esse processo de SAF, eu recebi o memorando de entendimentos. É um documento que é sigiloso da negociação, eu não solicitei absolutamente para ninguém, mas recebi, e aí eu li esse documento. Não vou trazer aqui nenhum detalhe, tá, mais aprofundado desse documento, até por respeitar o sigilo do documento, mas quero trazer aqui algumas impressões e, enfim, conversar sobre isso. Já de antemão, eu digo que eu dei uma desanimada, porque o documento em si, para mim, ele não simboliza uma negociação segura para o América nesse momento. E aí, eu já quero de antemão aqui tirar alguns elefantes da sala, como se diz, né? Eu sinceramente não tenho compromisso nenhum com nenhuma corrente dentro do América, até porque não participo dessas correntes políticas. O que eu quero é o que todo torcedor quer, o bem do América. Um América que consiga sair do limbo financeiro que está, um América que consiga sair do limbo de gestão que está. Eu não sou entusiasta de SAF. Tem muito mais SAF que dá errado do que dá certo. E acho até que a tendência na nossa é maior de dar errado, porque a gente é um clube pequeno, sem pressão, a gente tem muitos problemas, principalmente derivados de uma torcida pequena. Mas a única coisa que me chama a atenção de um processo de um investidor de SAF é porque, de verdade, esse é o único caminho que eu tenho enxergado para o América ter uma gestão diferente. Porque pelas vias democráticas da política do clube, me parece que a gente não vai conseguir nenhuma mudança significativa. A América tem eleições próximas e possivelmente o mesmo grupo de sempre vai continuar se revezando ali, tendo que dar bênção para quem a gente sabe que tem que dar bênção o tempo inteiro, né? Enfim. Então, pelo menos para mim, eu não tenho nenhum tipo de empolgação com investidor, com SAF. Não acho que ninguém vai chegar aqui jorrando dinheiro, como nos dois clubes da cidade, os dois outros clubes da cidade. Não se trata disso, mas eu tinha esperança de uma gestão mais eficiente, menos centrada em gratidão, menos centrada em depois do Alê passar anos e anos sem jogar, renovar contrato para ele continuar não jogando. Eu estou citando só aqui um exemplo basiquinho do que tem sido a gestão do América ao longo das últimas décadas quase, né? Com muitos acertos, levou a América Libertadores, levou a América Sul-Americana, mas hoje também a gente vê o preço disso, né? A gente paga a conta disso hoje. Enfim, não quero perder muito tempo nessa contextualização, mas eu só quero deixar claro, eu estou pelo América. O meu canal é pelo América. Então, o que eu vou analisar, o que eu preciso analisar é a materialidade da coisa. E a materialidade da coisa é o documento. Em uma negociação, nada além de um documento é importante. Opinião nenhuma é importante se aquilo não está
descrito no documento de forma muito clara e de forma muito segura juridicamente. Então, hoje saiu uma matéria, vou colocar aqui na tela, da Itatiaia, em cima do lance. A Itatiaia, se não me engano, o Salazans, né? Fabrício Salazans com o João Marcelo Cardoso, em que eles falam aqui sobre essa proposta. É de um grupo árabe e com acesso ao memorando isso se comprova. E aí tem pouco sobre a proposta em si e muito sobre uma entrevista com José Flávio Lana Drummond, que é, pelo que eu entendi, quem está encabeçando esse processo, né? Presidente do Conselho Deliberativo, e está costurando essa proposta de investidor. E aí, a entrevista do José Flávio Lana Drummond, ela é muito elogiosa em relação à proposta, né? Fala aqui em aquisição de SAF que pode chegar a 1 bilhão e 0,3. Isso aqui, claro que brilha os olhos de quem vê, só que no memorando, no documento, não é assim. Aqui, por exemplo, a fala do Zé Flávio Lana Drummond fala que a proposta prevê que o investidor invista 800 milhões. Aí aqui tem uma outra parte que fala de aporte, aqui, ó, aqui embaixo. Vou grifar aqui para você ver na tela. É uma fala, é uma aspas do Zé Flávio Lana Drummond. Tem um aporte de 800 milhões. No memorando, não tem. Não se trata de um aporte. Não se trata de 800 milhões de dinheiro novo. Adoraria que tivesse, tá? Adoraria que tivesse. Mas alguns dos problemas importantes da proposta anterior, pelo que está no memorando, esses problemas não foram sanados. Esse dos 800 milhões, ele se repete. Qual que era o principal problema da proposta anterior? Na proposta anterior, não me lembro se eu tive acesso ao memorando em si, mas vendeu-se essa história de 800 milhões de aporte. Na prática não é isso. E mais uma vez não é isso. O que está no memorando não é isso. O que está no memorando, tentando explicar de uma forma simples, é que ao longo de 10 anos, o investidor tem que garantir 800 milhões entrando para a SAF da América. Basicamente é isso. Só que isso não é aporte, porque ele vai usar todas as receitas que o América já tem entrando nesse bolo. Então, vamos lá na prática. Se o América, estamos em 2026, se uma proposta dessa fecha, provavelmente inicia em 2027. Se o América de 2027 a 2037 tiver 80 milhões anuais de receita com patrocínio, com aluguel do Independência para shows, com, enfim, basicamente toda a receita que o América tem anual, se o América tiver 80 milhões por ano de média de receita, o investidor não tem que colocar R$1. Não existe nenhum real garantido de fato nesses 800. O que existe é a necessidade de chegar a esse teto, se esse teto não for cumprido pelas receitas do clube. Hoje, em ano de Série A, de Série B, de Série C, o América não chega nesse teto de 80 por ano, por exemplo. Então, possivelmente, o investidor teria que fazer esse acréscimo. E lá também não fala nada de ter que ser 80 por ano, só fala de 800 dentro de 10 anos. Esse é um outro ponto muito frágil. As datas, elas não têm uma definição clara. Elas são muito soltas e aí elas abrem margem para manobras por parte do possível investidor, né? Elas dão uma mobilidade muito grande por parte do investidor. Então essa história de 800, esse número, ele é usado muitas vezes para impressionar, mas ele não é bem assim pelo que está no memorando. Repito, tá? Aqui eu não estou tentando fazer
confronto pessoal com o José Flávio, aliás, deixa eu também falar sobre isso, é notório, é gigantesco, é estupendo que existam americanos como José Flávio e Lana Drummond gastando seu tempo, energia para lutar para trazer uma proposta boa para a América, tá? Então é espetacular, não só o José Flávio, mas outras pessoas participaram e participam disso. E eu, como americano, só tenho a agradecer. Só que, repito, analisar uma proposta é analisar a materialidade da coisa. E aí é documento, não é opinião. Não adianta que uma pessoa diga que a proposta é linda, maravilhosa, 2, 10, 15, 5 mil pessoas digam isso, se isso não estiver descrito no documento, porque no final das contas o que vai valer é o documento. E se o investidor é tão espetacular assim, não vai ser difícil resolver. É sentar com o investidor e transcrever isso de fato no documento. O documento, para fazer um resumo da minha interpretação, e eu não sou especialista nisso, tá? Absolutamente não. Mas li o documento e a minha percepção, ela é de que ele é um documento bastante desigual. Se a gente coloca numa balança, de um lado o América, de outro o investidor, ele é muito mais tendencioso ao investidor. Por quê? Tudo aquilo que em teoria é em prol do investidor está lá muito bem descrito, com todas as ressalvas, com todas as seguranças jurídicas que são favoráveis ao investidor. Está tudo muito bem descritinho. Tudo aquilo que, em teoria, deveria ser favorável ao América é descrito ou de uma forma muito frágil, sem datas, sem prazos, sem detalhamento mais aprofundado das obrigações do investidor dentro do processo e dando uma margem muito complicada para o América ficar vulnerável nessa situação. O documento precisa ser justo e seguro juridicamente para as duas partes. Outro ponto que eu queria falar aqui também. Vai ter muito torcedor, e eu também chego a pensar nisso em algum momento, né? Que é basicamente assim, o clube está afundando, Alisson. A gente vai ter que aceitar alguma coisa. E por mais que quando a gente pensa com o coração seja isso, né? Tem uma frase que eu uso algumas vezes aqui no canal, que é quando a gente está se afogando, o jacaré é toco, né? Você já está se afogando, viu um jacaré, se agarra nele e vê o que acontece. Só que quando a gente deixa de fazer essa análise com o coração, com o fígado, seja lá com o que for, e tenta fazer uma análise mais racional, não é tão assim. O América está, de fato, se afundando de uma forma muito impressionante dentro das suas finanças. Hoje, de verdade, não tem como ninguém tentar defender a tese de que o América, do jeito que está, com a gestão que tem, do jeito que caminha, é um clube de um futuro glorioso nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Não é. O que está sendo feito dentro do América é muito danoso para a instituição. Então, a busca por alternativas, ela é urgente. Porém, essas alternativas, ou essa alternativa, ela precisa ser muito bem pensada, ela precisa ser muito bem costurada e ela precisa estar documentalmente muito segura. Repito, o memorando de entendimentos que eu tive acesso,
ele não traz isso. Eu adoraria que trouxesse. Mas, pela minha percepção, ele não traz, infelizmente. Muito do que é falado em forma de opinião nessa matéria da Itatiaia não é transcrito no memorando. E aí existe uma outra corrente de pensamento que é o seguinte: é só um memorando. A assinatura do memorando, o aceite ao memorando, não significa negócio fechado. E é verdade. Porém, vamos tentar fazer uma analogia simples aqui. Se você está em um namoro, um começo de namoro, e as coisas não estão bem costuradas, não estão indo bem, existem muitas arestas ali dentro daquele namoro, muita coisa muito mal resolvida e tal, não sei o quê. Você vai avançar para o estágio de noivado, mesmo que o noivado não seja na prática casamento? Possivelmente não. Não seria prudente, pelo menos. O memorando, a assinatura do memorando, ele é um avanço no processo. E para mim, esse avanço, ele só deve acontecer quando arestas que são bem problemáticas já, elas forem aparadas no memorando. Ah, mas depois que avançar, aí a gente negocia direitinho. Não. Dessa parte eu discordo frontalmente. Se as coisas são simples de resolver com o investidor, então tem que ser resolvidas antes. O memorando precisa estar tão redondinho em sua parte favorável à América quanto está tão redondinho em sua parte favorável ao investidor. Não pode ser desequilibrado. Não dá para avançar se isso for desequilibrado. E repito, na minha análise dessa leitura, que não é uma análise de especialista, mas é uma análise de alguém que quer que a América faça um bom negócio para o seu futuro, que a gente já está tão machucado por essa gestão atual, que a gente precisa de algo que dê uma mínima garantia de que vai ser melhor do que o atual. E como está o documento hoje, eu não senti essa garantia. Eu acredito que hoje, na reunião, isso não vai avançar. Pelo menos não vai avançar da forma como está. Tudo tem que ser jogado para a lata de lixo? Não. Pode ser que esse investidor seja maravilhoso. Assim como o Zé Flávio disse nessa entrevista para Itatiaia, pode ser que seja uma excelente oportunidade para a América. Pode sim. Porém, isso não pode ser só uma opinião de alguém de extremo respeito e que está fazendo muito pela América, muito mais do que eu, do que você que está aí do outro lado. Está lutando para achar uma oportunidade para esse clube sobreviver. Isso é louvável, repito, não só ele, como várias pessoas ao redor dele. Porém, nós não podemos vender 80% das ações do América para uma opinião. Nós temos que vender para uma proposta formalizada. Se o investidor é tão promissor assim, isso precisa estar documentado e o primeiro passo disso é o memorando de entendimentos. A partir do momento em que toda essa boa visão sobre o investidor estiver documentada, aí acredito que a coisa ganha mais corpo. E se o investidor é tão bom, e não estou aqui duvidando, tá? Isso não estou falando isso de forma alguma como ironia, nada disso. Mas essas costuras não vão ser difíceis de ser feitas. Se existe do outro lado um investidor promissor para que esse negócio dê certo,
eu não tenho dúvidas de que ele vai aceitar prontamente redigir, reformular esse documento para que as obrigações dele de prazos, de aportes reais, de comprometimentos reais dentro desse processo, para que isso seja descrito dentro do memorando. E aí a coisa vai avançar. E se o investidor não topar reformular, não topar colocar lá suas obrigações de forma muito mais clara do que elas estão, é também um recado, né? É também um recado. Voltando aqui para a minha analogia simples de um namoro, se esse namoro não tá legal, se existem arestas ali importantes e alguém vem com uma ideia de transformar isso em um noivado, se a outra parte propõe ali de aparar essas arestas, vamos primeiro aparar essas arestas, vamos primeiro resolver aqui tal e tal e tal e tal problema, tal situação que não tá funcionando legal. Se o outro for a pessoa certa para seguir para esse noivado, esse entendimento vai acontecer. E aí sim, com essas arestas resolvidas, isso vai avançar para a próxima etapa, que é o noivado. E depois, possivelmente, para um casamento, que seria um negócio fechado, no caso do investidor da SAF. Então, para tentar fazer um resumo, até para o vídeo não ficar muito grande, senão a galera reclama, mas perdão, é um assunto que não tem muito jeito do vídeo ser curto. Não existe nenhuma definição de que o investidor é ruim ou nada perto disso. O que existe é um memorando que, na minha visão, não é essa maravilha. Então, o que precisa nesse momento é de gestão, né? É de fazer o documento refletir essa opinião. Porque, repito, não dá para vender um clube por uma opinião. Dá para vender por uma documentação que funcione. Da forma como está agora, não acho que é necessariamente o melhor dos caminhos. E digo isso com decepção, tá? E o América precisa urgentemente de uma revolução em sua gestão. Que seja por meio de SAF. Essa é quase que a única esperança que eu tenho, porque, repito, por meio de eleição, não vejo força para tentar romper minimamente com o que é feito hoje. E o que está sendo feito hoje, ninguém lá de dentro pode negar que está levando a América para um buraco financeiro gigantesco. Gigantesco. No fim das contas, dá uma sensação de que a gente está no mato sem cachorro. De que do jeito que tá muito ruim. E quando aparecem opções, elas ou não são tão boas ou não estão documentadas dessa forma, trazendo segurança. Vamos ver aí os capítulos próximos. Hoje tem essa reunião. Depois que passar essa reunião, acho que aí dá para tentar entrar aqui um pouco mais no que de fato tem nesse memorando de entendimentos. Não sei como que isso vai avançar, mas eu estou tentando aqui respeitar ao máximo o sigilo também desse processo, por isso eu só estou trazendo a minha impressão e não aquilo que de fato está descrito, né? Mas estamos no mesmo barco, eu e você aí do outro lado, e todo torcedor americano, né? Louco para ver esse clube voltar a andar, voltar a ter dias melhores, dar sinais de que vai sair desse buraco financeiro que enfiaram o América. Mas não tá fácil não. Infelizmente não tá fácil não. Se você gostou, manda aí para mais gente. Tenta mandar para as pessoas antes da reunião, né? Porque acho que esse vídeo só faz sentido de ser assistido antes da
da reunião, porque depois já vai ter uma definição, outros desdobramentos e tal. E vamos ver o que acontece. Perdão pelo vídeo de forma improvisada, mas foi o que deu para fazer hoje. Combinado? Um abraço para todo mundo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.